Agora, a minha última pergunta, ela diz justamente respeito às diversas máscaras que colocam em Dom Antônio de Castro no seguinte sentido, que se você quiser, você pode pintar ele tanto de alguém que teria tendência a fazer um acordo, quanto de um sedevacantista ao mesmo tempo. Ou seja, tem 2 grupos que vários grupos, na realidade, que podem pintar ele de uma cor ou de outra. Até acho muito interessante aquele seu vídeo, né, publicado no seu canal, do último ato público de Antônio de Castro Maia, em que ele justamente contradiz, ao menos uma praxis sedevacantista, porque ele reza explicitamente e de bom som, né, Unacum, João Paulo II, no rito de ordenação do último padre que ele ordena em vida, o É que ao menos na praxis Padre demonstra Manuel, que Manuel Macedo Faria, em 18 de dezembro de 1988, em Barriçai. então a gente vê que, apesar de coisas externas, internas que possam cogitar a respeito dele, a atuação dele externa, a sua praxis, ela permaneceu correspondente a um pensamento que seria já o tradicionalista, né. Então eu gostaria que você pontuasse justamente essas colocações a respeito do que o pessoal tenta fazer, né, de pintar ele de uma cor ou de outra, porque é algo que é cada vez mais recente e cada vez mais proeminente. Olha, eu, eu acho que o que é inerente a todo ser humano são as suas ambivalências. Eu acho que não existe um ser humano na face da Terra, numa perspectiva de fé católica, é, Jesus de Nazaré, Deus feito homem, e a sua mãe, Maria, Virgem Maria, Imaculada Conceição, de acordo com a doutrina católica. Exceto esses dois, eu acho que todos fraquejaram na fé, em algum momento. Querem pintar um Dom Antônio super-homem. Não existe um super-homem. Eu acho que Dom Antônio, quando ele estava diante do travesseiro, na presença do travesseiro dele, eu acho que ele já deve ter pensado muitas vezes, deve ter pensado assim, gente, será que o Papa é Papa mesmo? No íntimo dele. Mas eu conheço os padres de Campos desde 1995. Nunca identifiquei vestígio algum de sadivacantismo nos padres de Campos. Eles sempre disseram: reconhecemos o Papa, reconhecemos o bispo diocesano, mas não beijamos os seus respectivos anéis, porque entendemos que eles estão incorrendo em erro doutrinário. Essa é a formação que nós recebemos do bispo Antônio de Castro Maia. Isso daí eu ouvi os padres de Campos falarem numa época em que nem se cogitava, isso daí na década de 90, nem se cogitava em reconhecimento canônico, não se cogitava nada disso. Eu acredito que o final da vida de Dom Antônio deva ter sido bastante angustiante, porque o que eu posso dizer para você, sem medo de errar, é o seguinte: entre 66 até 81, quando ele era bispo de Campos, ele era muito angustiado, porque ele via que ele estava entrando numa rota de colisão com a igreja. Depois que se tornou emérito, ele foi se aproximando de Dom Lefebvre, essa aproximação aconteceu durante o concílio, aconteceu é, depois do concílio, né, de 68 até 88, mas eu imagino que os últimos anos de vida de Dom Antônio devem ter sido muito angustiado, porque ele estava fora da estrutura da igreja. Ele estava rompido formalmente com a igreja. Então tem uma história de que Dom Antônio teria expressado alguns sinais de arrependimento. Eu conversei com padres da administração, conversei com leigos de diferentes movimentos, que disseram que Dom Antônio teria expressado um certo arrependimento, assim, não da sua doutrina, não da sua postura conservadora,
mas pelo fato de estar rompido com a Santa Sé. Eu, como historiador, eu acredito que em algum momento, no final de sua vida, isso deva ter gerado um incômodo bastante grande para ele. Mas eu não tenho vestígio histórico sobre isso, eu tenho história oral, eu tenho depoimentos. O que eu tenho de vestígio histórico concreto é tudo isso que eu te falei. Até 1988, do Antônio se mostra angustiado, mas irredutivo da sua postura. Não acredito que o Dom Antônio tenha sido sedevacantista. Já conversei isso com o Dom Rodrigo, que é, né, um dos bispos da linha sedevacantista, está no canal Entre a Cruz e a História. Dom Rodrigo também não. Eu acredito nisso, sim, que Dom Antônio morreu convicto da sua postura, mas agoniado por não, assim, triste, aborrecido por não estar em plena comunhão com a igreja. Dom Antônio morreu em plena comunhão com seus princípios, com aquilo que ele acreditava, mas ele já não estava em plena comunhão com, por conta das sagrações de 1978, com a estrutura formal da igreja. Embora, por história oral, tenha padres e leigos me dito abertamente assim: Dom Antônio queria uma reconciliação com a igreja, mas os padres da União Sacerdotal não permitiram. Ou então teve um padre chamado Cônego Machadinho, que levou uma minuta para Dom Antônio assinar de arrependimento, enfim, não de arrependimento assim, mas não de arrependimento doutrinário, mas de uma reconciliação com a estrutura da igreja. Não é de arrependimento doutrinário, mas é de uma estrutura, de uma reconciliação com a estrutura da igreja. Ao que chegou um padre e disse: Dom Antônio, se o senhor assinar esse documento, essa minuta, o senhor vai contristar o coração de Dom Lefebvre. Dom Antônio disse: não, eu não quero aborrecer Dom Lefebvre, não. Então, Dom Antônio, eu posso rasgar esse documento? Pode. Esse documento não tem valor para mim, porque eu não quero contristar o coração de Dom Lefebvre. Isso daí foi feito por um... esse documento foi levado por um padre, um cônego chamado Cônego Machadinho, que era amigo de Dom Antônio. Há poucos dias atrás, eu estava conversando com um padre, não é da administração, não, um padre de um outro grupo, enfim, de uma outra linha, que me disse que vai ser lançado um livro onde eles vão publicar essa minuta, entre outros documentos de um suposto arrependimento de Dom Antônio. Quem viver, verá. O que eu posso dizer para você, sem medo de errar, é: Dom Antônio não era sedevacantista, embora eu acredite que em alguns momentos ele deva ter se perguntado assim: onde está a autoridade visível da igreja? Meu Deus, será que o Papa realmente é Papa mesmo? Aí aquelas discussões, né? Enfim, Papa de direito, Papa herege, etc. Mas eu não desejo entrar nessa seara, porque eu não sou teólogo, eu sou da história. Então, na minha conversa com você, Luigi, eu posso até expressar algumas opiniões, alguns pontos de vista. Como, por exemplo, eu acredito que o Antônio tenha morrido angustiado por conta de estar rompido com a igreja, mas convicto da sua fé, convicto do seu modus operandi de trabalho, em função do alinhamento em que ele, em função do alinhamento com que ele praticou a sua, né, do alinhamento teológico, doutrinário com que ele foi formado. Houve diversas tentativas de reconciliação pela igreja, uma quase chegou a acontecer, mas acabou não sendo consolidada, porque na hora teve um padre que impediu que isso acontecesse. Descarto completamente a ideia de sedvacantismo disso, Castro Maia, mas me pergunto como terá sido os últimos dias de Dom Antônio. Será com plena convicção? No que tange a questão doutrinária, eu tenho certeza que sim, plena convicção doutrinária. Mas em relação ao seu estado pastoral diante da igreja, aí eu tenho algumas interrogações e acho válido ter essas interrogações. Eu não estou... porque assim, existe assim: você tem que pintar Dom Antônio como um super-homem. Ninguém é super-homem.
Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, né? Pedro, então, assim, a gente vê que os apóstolos eram homens muito falhos. Por que eu vou cobrar essa perfeição hoje sabe, essa intransigência plena, essa convicção plena de um ser humano que eu acho que não existe, que ninguém tem, assim, que ninguém tem. Eu acho que todo momento, eu acho que todo ser humano ele tem os seus momentos de interrogação, tem os seus questionamentos, como, por exemplo, perguntaram para Dona Lefebvre, o senhor não está angustiado? Dona Lefebvre dizia abertamente, não estou angustiado. Isso daí naquele documentário, no documentário que tem sobre Dona Lefebvre, mas havia essa preocupação em relação a Dona Lefebvre. Bom, o senhor não está angustiado, Dona Lefebvre? Dona Lefebvre dizia que não. Mas eu faço essa mesma pergunta. Eu gostaria de ter feito essa pergunta para Dom Antônio, só que eu não tive com ele pessoalmente, né? Antônio, o senhor está angustiado? Para ouvir a resposta dele. Eu tenho algumas interrogações em relação a isso, e acho muito honesto da minha parte ter essas interrogações, eu acho importante ter essas interrogações para que as respostas elas aconteçam. É porque, na verdade, a própria situação da crise, ela não é confortável, ela é bastante desconfortável. Evidentemente que, e ainda mais pela própria exposição que o senhor já fez, fica nítido que, pelo próprio temperamento de Dom Antônio de Castro Maier, que sempre foi alguém que buscou um alinhamento com todos os bispos, um alinhamento ao Papa desde o princípio no material mesmo, no sentido de estar sempre, nunca contristando, né? Ele já era bem diferente de Dom Marcelo Lefebvre, nas suas falas, no seu modo de ser, e a gente tem realmente um direito de se perguntar justamente a carga de sofrimento que ele teve pela situação que, por si só, é desconfortável pra caramba, que ele certamente, se tivesse uma solução fácil para que a coisa pudesse ter sido resolvida, né, com o fim da crise, com certeza seria o ideal. Mas como não é uma situação fácil, é justamente uma situação de disputas, de contendas, é uma dor que é humanamente compreensível, com certeza. É, com certeza. Sim, seguramente foi um período de grande sofrimento. Foram anos, foram décadas, anos não, foram décadas. As décadas de 70 e 80 para Dom Antônio, para Dona Lefebvre, foram muito sofridas. Para muitos, para muitos. Foi um período de intenso sofrimento, com certeza.